Vamos lá. Então, uma aplicação importante da função parte inteira é essa fórmula para o número de fatores primos P em N fatorial, né? Então vamos... É chamada fórmula de Polignac, né? Segundo... Então é a fórmula... Vocês sabem o que é N fatorial, né? Esse símbolo aqui. N fatorial. 3 até N, né? Muito bem. Então, essa fórmula diz como é que é a fatoração de N fatorial em primos. Os fatores primos de N fatorial são todos primos menores ou iguais a N sempre, né? Não pode ter nenhum fator primo maior que N. Mas a pergunta é para cada primo, então entre 2 e N, qual que é o expoente desse primo na fatoração de N fatorial? E essa fórmula diz exatamente isso, quer dizer, Tá bom. Deixa eu fazer uma observação sobre esse símbolo. Esse símbolo é esquisito, a gente está somando... Olha, presta atenção. A gente está somando esse negócio de j igual a 1 até infinito, que é esquisito, parece que a gente está somando infinitos termos. Como é que define uma soma dessa? O negócio é que isso é uma soma que aparentemente tem infinitos termos, mas para todo j grande, o termo correspondente vai ser 0. Então, essa é uma observação importante, né? Para todo n... Né? Dados NP e P', né? Sempre existe K tal que P elevado a K é maior que N, né? Não é porque P é um primo, o menor número primo é 2, né? As potências de 2 vão ficando arbitrariamente grandes. Dado qualquer número n, por exemplo, 2 elevado a n já é maior que n. Quer dizer, dado qualquer n e qualquer primo p, então existe alguma potência de p que fica maior do que n, né? Potências de p são tão grandes quanto a gente quiser. Então, se você olha para esse k, para j maior ou igual a k, P elevado a j vai ser maior ou igual que P elevado a k, que é maior que n. Portanto, n dividido por P elevado a k, né? Ou por P elevado a j em geral, para j maior ou igual a k, vai ser estritamente menor que 1. Se você tem um número entre 0 e 1, menor que 1, a parte inteira dele é 0 sempre. Portanto, parte inteira de n sobre p a j vai ser 0. Então, de fato, esse símbolo, essa coisa que a gente está somando de j igual a 0 até infinito, né, de parte inteira de n sobre p a j, para j maior ou igual a k, todos esses termos são 0. E, portanto, não influem na soma. Essa soma é igual, nesse caso, à soma de j igual a 0 até k menos 1 só, porque a partir do termo k é tudo 0, da mesma coisa, de n sobre p a j. Tá, então essa soma infinita, na verdade, é uma soma finita sempre. Porque o termo que está aqui dentro, a parte inteira de n sobre p a j, vai ser igual a 0 para todo j grande. Tá?
Então, vamos dar talvez um exemplo desse teorema, né? Exemplo, digamos com P igual a 2 e N igual a 10. Quer dizer, qual que é a maior potência de 2 que divide 10 fatorial? De fato, TP de 2, pela fórmula, é parte inteira de 10 sobre 2, mais parte inteira de 10 sobre 4, mais parte inteira de 10 sobre 8. Você vai dividindo pelas... Aqui não é J igual a 0, é J igual a 1, desculpe. Começa com N sobre P, não com N sobre 1. J igual a 1. Mais 10 sobre 8. O próximo termo já seria a parte inteira de 10 sobre 16. Só que 16 é maior que 10, 10 sobre 16 é menor que 1. Parte inteira de 10 sobre 16 é 0 já. Todos os termos a partir daqui vão ser 0. Isso dá 5 mais 10 sobre 4 é 2,5, né? Então a parte inteira é 2. 10 sobre 8 é 1,25, a parte inteira é 1. Isso dá 5, 6, 7, 8. De fato, quer dizer, isso aqui quer dizer o quê? Isso quer dizer que 2 a 8 divide 10 fatorial, mas 2 a 9 não divide 10 fatorial. Vamos ver por que isso é verdade. Isso vai dar uma ideia de como é que prova esse resultado. Depois a gente vai provar ele mais precisamente. O que é 10? 3. Alô? Deu certo. Vezes 6, vezes 7, vezes 8, vezes 9, vezes 10. A gente quer saber a maior potência de 2 que divide esse número. Os fatores que contribuem para a potência de 2 são os fatores pares, né? Quando você multiplica por um ímpar, a potência de 2 não muda. Quando você multiplica por um número par, você multiplica pelo menos por 2. Você tem 5 números pares. Então, a gente quer calcular o expoente da maior potência de 2 que divide 10 fatorial. A gente tem 5 números pares. Por outro lado, porque... Aí, bom, tem 5 números pares, 10 fatorial vai ser múltiplo pelo menos de 2 à quinta. Por que não é múltiplo só de 2 à quinta, é múltiplo de, sei lá, 2 à sexta, 2 à sétima? Isso, porque 4 é 2 vezes 2. Os múltiplos de 4, 4 e 8, contribuem com pelo menos 2 fatores 2 no expoente, né? Porque na fatoração de 4 e de 8, 2 aparece com um expoente maior que 1. Ele não é múltiplo só de 2, é múltiplo de 2 vezes 2. A gente tem 2 múltiplos de 4. Entre 1 e 10. E aí o expoente dá 7, que é 5 mais 2 ou não? Mais 3. Por quê? Porque 8 não é só múltiplo de 4. 8 é 2 vezes 2 vezes 2. 8 contribui com 3 no expoente do 2. E a gente tem um múltiplo de 8. Entre 1 e 10. Então a resposta é 5 mais 2 mais 1, que é 8. Por que é isso? Porque quando a gente conta os números pares, o que eu fiz? Eu contei os números pares pensando que cada número par vai contribuir com pelo menos 1 nesse expoente da potência de 2. Quando eu conto os números pares, é claro que isso inclui os múltiplos de 4. Só que os múltiplos de 4 não contribuem só com 1, eles contribuem com pelo menos 2. Então o que a gente faz é somar o número de múltiplos de 4, que agora os múltiplos de 4 estão contribuindo com o expoente 2. Só que se tiver múltiplos de 8, os múltiplos de 8 estão contribuindo com o expoente pelo menos 3. Então você tem que somar o número de múltiplos de 8, que é o que faz com que os múltiplos de 8 contribuam com o expoente 3. E assim, se tiver algum múltiplo de 16, você tem que somar o número de múltiplos de 16. Então, em geral, entre 1 e n, parte inteira de n sobre p múltiplos. Então,
Então, eu vou supor como no início da conversa. Você tem um K tal que PAK é maior que N. Vamos supor que PAK menos 1 é menor ou igual a N, mas que PAK seja maior que N. Então, a maior potência de P, que é menor ou igual a N, é PAK menos 1. Múltiplos de P. Né? Em geral, a gente provou que se K e N são inteiros positivos, né? Isso a gente fez na aula passada. Você tem K e N inteiros positivos. Então, existem exatamente parte inteira de N sobre K múltiplos de K entre 1 e N. Isso é um fato geral. Parte inteira de N sobre K conta quantos múltiplos de K tem entre 1 e N. Esses múltiplos são K, que é K vezes 1, 2K, né, que é K vezes 2, K vezes 3, K vezes 4, etc., até K vezes parte inteira de N sobre K. K vezes parte inteira de N sobre K é o maior múltiplo de K que é menor ou igual a N. Então, em particular, a gente tem parte inteira de N sobre P múltiplos de P, parte inteira de N sobre P ao quadrado múltiplos de P ao quadrado. Então, isso aqui já é a prova, né? Prova do teorema. Etc. Parte inteira de N sobre P ao cubo, múltiplos de P ao cubo. Etc. Até parte inteira de N sobre PAK menos 1, múltiplos de PAK menos 1. E parte inteira de N sobre PAK, que é 0, múltiplos de PAK. Porque eu estou supondo que PAK é maior que N. Se PAK é maior que N, não tem nenhum múltiplo de P elevado a K entre 1 e N. Então, o expoente da maior potência de P, que divide N fatorial, N fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes N, é a soma desses números, a parte inteira de N sobre P, mais parte inteira de N sobre P ao quadrado, mais etc. Né? Mais parte inteira de N sobre P ao cubo. Mais 3 pontinhos, você soma todos os termos. O último termo não nulo vai ser esse, todos os outros vão ser 0. Isso é a soma de J igual a 0 até infinito, se vocês quiserem, de parte inteira de N sobre P a J. Com a observação que para J maior ou igual a K, todos os termos vão ser 0, a gente simplesmente ignora. Né? Isso é igual a, nesse caso, como a gente viu, é igual a soma de J igual a 0 até K menos 1 dessa mesma coisa. Tá? Então, isso termina a prova do teorema. Não é? Porque quando a gente soma tudo, os múltiplos de P estão contados uma vez, os múltiplos de P ao quadrado estão contados 2 vezes, aqui e aqui, os múltiplos de P ao cubo estão contados 3 vezes, aqui e assim por diante. Né? Fala. Aqui é J, o correto é J igual a 1, J igual a 0 foi besteira. Tudo errado. Começa com N sobre P. Se fosse J igual a 0, começaria com N sobre 1, que é N. Não começa com N sobre P mesmo. Escrevi errado. J igual a 1, tá? Muito bem. Então, vamos fazer um exemplo. Que é Então, olha para 2013 fatorial. Isso vai terminar com um monte de zeros seguidos, porque tem um monte de múltiplos de 2 e um monte de múltiplos de 5. Né? Pergunta com quantos zeros exatamente esse negócio termina.
Você tem uma sequência de zeros, vai ter um primeiro algarismo não nulo. Com quantos zeros consecutivos esse número termina? Você quer saber, na verdade, qual é a maior potência de 10 que divide 2013 fatorial? A solução. De 10 é 2 vezes 5, né? Que divide 2013 fatorial. A maior potência de 2 que divide 2013 fatorial é... De que a gente chamou isso? É o T2 de 2013, né? Que é parte inteira de 2013 sobre 2, mais parte inteira de 2013 sobre 2 ao quadrado, mais etc. E a maior potência de 5, deixa eu usar o truque do respectivamente aqui. Respectivamente 5, né? Respectivamente, T5 de 2013, que é parte inteira de 2013 sobre 5, mais parte inteira de 2013 sobre 5 ao quadrado. É claro que, olha, esse termo é obviamente menor que esse, porque 5 é maior que 2. Esse termo é obviamente é menor que esse, porque 5 ao quadrado é maior que 2 ao quadrado. Então isso aqui é menor que isso. Então isso aqui é certamente menor que T2 de 2013. Né? O que eu estou dizendo é que a maior potência de 5 que divide 2013 fatorial tem um expoente menor do que o expoente da maior potência de 2 que divide 2013 fatorial. Como para 10 é 2 vezes 5, né, para você ser múltiplo de 10 elevado a k, você tem que ser múltiplo de 5 elevado a k. E você vai ser múltiplo de uma potência de 2 até maior, quer dizer, 2 elevado a uma coisa maior que k. Mas a maior potência de 10 que divide 2013 fatorial, então, a maior potência de 10 que divide 2013 fatorial, portanto, é 10 elevado a T5 de 2013. Que é o menor, T5 de 2013 é o menor dos dois expoentes. E quem é T5 de 2013, afinal? Parte inteira de 2013 sobre 5. Olha, é parte inteira de 402,6. Né? Dividir por 5 é fácil. Dividir por 10 é só passar a vírgula para cá, é 201,3. Dividir por 5, você divide por 10 e multiplica por 2, é 402,6. O fato é que isso aqui é 402. O próximo, 402 dividido por 5, dá 80,4. Então, o próximo termo é 80. A parte inteira de 2013 sobre 5 ao quadrado dá 80. Eu estou usando nessa... N sobre K, parte inteira dividido por R, é a mesma coisa que parte inteira de N dividido por KR, né, com N, K e R inteiros positivos. Isso a gente também provou na aula passada, né? Então, por exemplo, para achar a parte inteira de 2013 sobre 25, eu já sei parte inteira de 2013 sobre 5 é 402. Basta fazer parte inteira disso dividido por 5, parte inteira de 402 dividido por 5, que é 80, isso vai ser igual a parte inteira de 2013 dividido por 5 vezes 5. Né? A consequência daquela igualdade lá. O próximo é só dividir 80 por 5, dá 16, a parte inteira de 2013 sobre 5 ao cubo. Parte inteira de 16 dividido por 5 dá 3. Se divide por 5 dá 3,2. Né? E 3 dividido por 5 já fica menor que 1. Então isso dá 482 mais 16, 498 mais 3, 501.
Vocês concordam? Com 2013 dá 501. Eu acho. 96. 99 mais 402, é. Acho que eu não errei conta, não. Dá 501. Quer dizer, com 2013 é o mesmo resultado para 2010, né? O último múltiplo de 5 que teve foi 2010. Então, 501. Muito bem. Então a gente viu esse negócio. Mas eu comecei a aula passada falando desse problema do jogo, né? Aqui. Que é aquele negócio que o cara começa com duas pilhas, né, de pedrinhas, e em cada momento ele pode ou escolher. Deixa eu lembrar como é que era o jogo. Você tinha um jogo que é o seguinte: você começa com duas pilhas de pedrinhas ou de fichas, sei lá, de fichas. Em cada momento. Não, a gente não resolveu. A gente descobriu algumas coisas sobre esse jogo, mas esse jogo envolvia uma certa função. Tinha uma função dos naturais e não naturais, que para cada n associava o único número inteiro positivo f de n, tal que nf de n era uma posição perdedora. Quer dizer, que se você começar com uma ficha com n pedrinhas e a outra com f de n pedrinhas, quem começa perde. Então, como é que é o jogo? Você tem essas duas, só para lembrar como é que era o jogo, né? Você tem essas duas pilhas de fichas, né? E cada jogador pode fazer as seguintes coisas. Ele pode escolher uma das duas pilhas e tirar a quantidade de fichas que ele quiser. Ou pode tirar fichas das duas pilhas ao mesmo tempo, mas aí ele tem que tirar a mesma quantidade de fichas de uma e de outra. Então, ele pode tirar, sei lá, duas fichas dessa e duas fichas dessa, ou pode tirar, sei lá, 5 fichas dessa e não mexer na outra, ou pode tirar, sei lá, 3 fichas dessa e não mexer na outra. Mas ele ou mexe numa pilha só, e aí ele tem que tirar pelo menos uma ficha, mas pode tirar quantas ele quiser, inclusive todas, ou ele mexe nas duas pilhas ao mesmo tempo, aí ele tem que tirar a mesma quantidade de fichas de uma e da outra. Ele sempre tem que tirar alguma ficha. E ganha quem tirar a última ficha. Quem tirar a última ficha e deixar nada para o adversário, ganhou. Tá? E a pergunta é quando que quem começa ganha, qual que é a estratégia. E o que a gente mostrou da vez passada é que para todo n natural, existe um único f de n natural, tal que o jogo com duas pilhas de fichas, né? Uma com n fichas e a outra com f de n fichas, é tal que quem começa perde. Quer dizer, o jogo é perdedor, né? A gente classificou os jogos como perdedor ou ganhador. A posição inicial é ganhadora se você consegue jogar para alguma posição perdedora. A posição é perdedora se você só consegue jogar para posições ganhadoras. De fato, se você começa com uma posição ganhadora, você tem uma estratégia para ganhar o jogo, que é sempre devolver uma posição perdedora para o adversário. E a posição vazia, 0-0, por definição, é uma posição perdedora, né? E se você começa numa posição perdedora, não importa quão bem você joga, você acaba perdendo o jogo se o seu adversário jogar bem. Quer dizer, qualquer coisa que você fizer, o adversário tem como te levar para uma outra posição perdedora. E qualquer coisa que você fizer, o adversário tem como te levar para uma posição perdedora.
As posições perdedoras têm essa propriedade que qualquer coisa que você fizer vai para uma posição ganhadora. E as posições ganhadoras são tais que existe uma jogada, pelo menos uma jogada que leva para uma posição perdedora. Tá? E o que a gente fez foi classificar as posições como ganhadora ou perdedora. Pode começar de 1 ou de 0, como vocês quiserem. Né? A rigor, a gente deveria... Na verdade, o 0 é um número natural, né? A gente poderia começar do 0. A ideia... A gente pode fazer uma tabela, digamos, infinita, com as posições. E a tabela serve para descrever um pouco o jogo também, né? Você pode numerar aqui no eixo dos x, digamos, na primeira coordenada, você bota os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Aqui também. Vou fazer a do 7 aqui também. Etc, né? Então, o que é a posição 0, 0? É a posição que não tem ficha nenhuma, nem na primeira nem na segunda. É uma posição perdedora, por definição. O cara que recebe 0, 0 é porque o adversário acabou de ganhar o jogo. Todas essas posições aqui, por exemplo, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc., são ganhadoras. O que quer dizer, por exemplo, 0, 4? Quer dizer que a primeira pilha não tem ficha nenhuma e a segunda pilha tem 4 fichas. Qualquer posição dessas... quem começar pode ganhar imediatamente tirando todas as fichas da pilha que tem ficha. Então tem uma com 0, outra com 4, você vai lá e tira todas as 4 fichas dessa pilha com 4 fichas, devolve 0, 0, ganhou o jogo por definição. Então todas essas posições, 0n ou n0 com n diferente de 0, são ganhadoras. E as posições nn também são ganhadoras, essas todas aqui da diagonal, olha. Porque se tem 3 fichas na primeira fila, 3 fichas na segunda fila, você pode tirar todas as fichas do jogo. Porque você está tirando a mesma quantidade da primeira fila e da segunda fila e também ganha imediatamente. Então, 0, 0 é a posição perdedora por definição, a posição perdedora trivial, né? E essas posições, aqui 0n e n0, são as posições imediatamente ganhadoras. Primeira posição perdedora não trivial é essa aqui, 2, 1, bom, e a 1, 2 que é simétrico. É tudo simétrico, né? Tem uma pilha de 3, outra de 5, ou uma de 5 e outra de 3, dá no mesmo, né? Você tem 2 e 1, né? Falei, 2 e 1 é a perdedora trivial, é P, não é G. Por que é perdedora? Porque você tem uma pilha de 1... né? Que ela só pode jogar para posições ganhadoras, né? Essa aqui você pode vir. Cada ficha você pode descer na coluna dela, que é tirar fichas da segunda coluna. Você pode andar para a esquerda, né? Quer dizer, diminuir a coordenada x e manter a y, que corresponde a tirar fichas da primeira coluna. Ou pode descer na diagonal, assim, que corresponde a tirar a mesma quantidade de fichas.
Alô? Muito bem. Não é como eu falei, uma posição é ganhadora se ela consegue ir para alguma posição perdedora. Agora, se você só consegue ir para posições ganhadoras com as jogadas possíveis, então você é perdedor. E é o caso do 2-1. 2-1, você só pode ir para o 2-0, que é ganhador, para o 1-1, que é ganhador, para o 0-1, que é ganhador, ou para o 1-0, que também é ganhador. Então, você só consegue ir para posições ganhadoras e, portanto, 2-1 é perdedor. Tá? Como 2-1 é perdedor, todas essas posições aqui são ganhadoras. E as da diagonal deles também, né? Então, todas essas posições são ganhadoras. E agora, essas primeiras posições aqui, essa aqui e essa aqui, são perdedoras. Porque a partir dela... Não, desculpe, não. Essas aqui também são ganhadoras. Porque eu posso descer para essa aqui, por exemplo. Então, aqui é tudo ganhador. Aqui, na horizontal, também é tudo ganhador. Perdão. Né? Mas essas aqui, as 5-3 e a 3-5, são perdedoras. Porque a partir delas eu só consigo ir para a posição ganhadora. Está vendo? Para trás, aqui para baixo, ou na diagonal para trás. Tá? Então eu só consigo ir para posições ganhadoras a partir dessa e dessa. Então essas são perdedoras. O fato delas serem perdedoras cria mais um monte de posições ganhadoras. Todas essas aqui, ó, G, essas são todas ganhadoras. Essas aqui também, G. Para frente também, todas essas aqui são ganhadoras. E todas essas aqui para cima também são ganhadoras. Na diagonal aqui também vão ser todas ganhadoras. E na diagonal dessa também vão ser todas ganhadoras. Né? Então as primeiras posições que sobraram aqui são essas duas que vão ser perdedoras. A 7-4 e a 4-7. Elas são sempre simétricas, né? Porque, de novo, a partir delas você só pode ir para posições ganhadoras. Então, uma coisa que a gente observa fazendo essa lista de posições... Bom, tem muito mais posições ganhadoras que perdedoras. É muito mais fácil, em princípio, você tentar classificar quais são as posições perdedoras. Você sabe quais são as posições perdedoras, as outras vão ser ganhadoras, e é fácil saber a estratégia das ganhadoras, é jogar para uma perdedora sempre. Mas é tipo... A estratégia do ganhador, na verdade, vai ser ter começado numa casa ganhadora. Sim, suponha que você deu sorte e começa numa casa ganhadora. Como você deve jogar? Você deve jogar indo sempre para uma posição perdedora, devolvendo para o seu adversário uma posição perdedora. Aí ele não tem o que fazer, qualquer coisa que ele fizer vai para uma posição ganhadora. Mais simples, aí você faz a mesma coisa de novo, você joga para uma posição perdedora. Posição ganhadora, você sempre tem uma posição perdedora para onde jogar. Né? Posição perdedora, não, você só pode jogar para posições ganhadoras, por isso que ela é perdedora. Bom, e a coisa que a gente observou é que se você faz esse desenho, em cada coluna e em cada linha sempre vai ter uma única posição perdedora. Mas sempre vai ter uma posição perdedora. Que é um troço importante. Porque, de fato, por que só tem uma? Porque é claro que não pode ter duas. Se tivesse uma posição perdedora aqui e outra lá, eu poderia ir dessa posição aqui para essa. Como essa é perdedora, aquela teria que ser ganhadora. Você não pode ter duas perdedoras. Você não pode poder ir de uma perdedora para outra perdedora. Se você joga numa posição perdedora, você ganhou. Então, se tivesse outra posição perdedora na mesma coluna, você ia ter um absurdo. Você ia poder jogar para essa posição perdedora na mesma coluna mais baixa. E não pode. Você nunca pode ir de uma posição perdedora para uma posição perdedora. Então, você tem no máximo uma posição perdedora em cada coluna. Do mesmo jeito, você tem no máximo uma posição perdedora em cada linha. E você também tem no máximo uma posição perdedora em cada diagonal. Mas eu não vou nem usar isso. Eu vou usar que você tem no máximo uma posição perdedora em cada linha, no máximo uma posição perdedora em cada coluna. Mas não é no máximo. Na verdade, você tem sempre exatamente uma posição perdedora em cada linha e em cada coluna. Toda linha tem que ter alguma posição perdedora. Toda coluna tem que ter alguma posição perdedora. Por que é isso? Vamos ver a primeira que eu ainda não decidi. Essa 8 aqui, por exemplo. Por que tem que ter alguma posição perdedora em algum lugar dessa coluna 8? A gente sabe que tem no máximo uma. Por que tem que ter uma? Porque se não tiver, aquelas vão ser ganhadoras. Se não tiver, todas vão ser ganhadoras. Por que não pode ter todas essas ganhadoras? Porque
né? Porque se forem todas ganhadoras, o que é uma posição ganhadora? Uma posição que consegue ir para alguma posição perdedora, né? O que eu posso fazer com uma posição? Eu posso descer na coluna, mas na coluna só tem posições ganhadoras. Então, descendo eu não vou achar posição ganhadora nenhuma. Posição perdedora nenhuma, desculpa. Eu posso andar para trás na mesma linha, né? Ou posso andar para trás na diagonal. Tirando esse movimento de descer, no qual eu não vou achar nenhuma posição perdedora, então não vale a pena, eu vou ter que ou andar para trás assim ou andar para trás na diagonal. Mas quer dizer, em qualquer posição daqui, eu vou arrumar alguma posição perdedora ou para trás na mesma linha, quer dizer, em alguma coluna anterior, ou na diagonal. Só que, se você está em alturas diferentes, as diagonais correspondentes não se tocam. E as horizontais correspondentes também não se intersecam. Então, você teria que ter infinitas posições perdedoras nas colunas anteriores. Só que em cada coluna anterior só tem uma posição perdedora. Aqui só tem essa, 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 aqui só tem essa. Aqui só tem... O 6 eu tenho que esperar um pouco mais. Uma boa pergunta é no 6. O 6, como é que a gente acha uma posição perdedora aqui? Bom, essa aqui vai ser ganhadora, porque você pode ir para esse P. Mas essa aqui é a posição perdedora mais alta possível, a partir nas linhas anteriores, nas linhas 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nessas alturas aqui, eu não vou, quer dizer, andando para o lado, eu não vou achar posição perdedora nenhuma, se eu estou mais acima do que essa. E na diagonal, de novo, a mais alta é essa, que na diagonal está batendo aqui. Essa aqui, a diagonal está batendo aqui. Essa daqui está batendo aqui mais embaixo, né? Essa daqui está batendo aqui, eu já marquei o G. Essa daqui, eu também já marquei o G, está batendo aqui na diagonal. Então, essa daqui não vai bater em ninguém, essa daqui vai ser perdedora. A ideia é que as posições perdedoras anteriores, digamos, nas colunas anteriores, só matam, quer dizer, só imediatamente provocam posições ganhadoras num número finito de casas dessa coluna. Cada coluna nova, essa posição perdedora aqui, por exemplo, eu vou matar, eu vou provocar com que essa seja ganhadora e vou provocar que essa aqui seja ganhadora. Mas ela provoca duas posições ganhadoras lá. Cada posição perdedora dessas vai marcar 2 Gs naquela coluna. Essa aqui vai ser ganhadora, por exemplo, por causa dessa, né? Essa aqui também vai ser ganhadora por causa dessa. E pronto, essa aqui já não tem nenhum efeito sobre as outras posições dessa coluna. Como você só tem 7 posições perdedoras nas colunas anteriores, você só vai matar 14 caras que tem que ser ganhadores naquela coluna 8. E a primeira que você não matou vai ser perdedora. Mas uma vez que você marcou uma posição perdedora, por exemplo, essa aqui na coluna 6, todas as posições aqui para cima agora vão ser ganhadoras automaticamente. Então você marca uma perdedora e aí não tem mais nenhuma. Todas as outras nessa coluna vão ser ganhadoras. Mas você sempre vai marcar alguma posição perdedora na coluna, porque as ganhadoras provocadas por peças perdedoras das colunas anteriores, posições perdedoras das colunas anteriores, são só um número finito, é no máximo o dobro das posições das colunas anteriores, tá? Então, em toda coluna tem que ter uma posição perdedora, e só uma, e analogamente em toda linha tem uma única posição perdedora, tá? Então, essa função f vai ser uma abjeção, de fato vai ser, como eu falei, uma involução, uma função que é inversa dela mesma, dos naturais e naturais. A gente quer, afinal, tentar achar uma fórmula para essa função f. Se você quiser tentar descrever de um jeito explícito todas as posições perdedoras. O que eu mostrei é um algoritmo que permite achar aos poucos todas as posições perdedoras. Você pode fazer essa figura do tamanho que você quiser e ir marcando ganhadoras. A primeira que você não marcou vai ser perdedora em cada coluna. Aí depois você marca as ganhadoras seguintes. Mas isso dá trabalho e de qualquer jeito você só pode fazer isso num tabuleiro finito. Por outro lado, se você acha uma fórmula, você consegue imediatamente, olhando para a fórmula, talvez com a ajuda de uma calculadora, determinar se uma certa posição é perdedora ou não. Por exemplo, posição 1457, 1921, é ganhadora ou é perdedora? Você pode fazer esse tabuleiro, sei lá, 2000 por 2000, e ir marcando todas as casas, mas demora um tempo enorme, né?
Pelo lado, se você tiver uma fórmula, você consegue descobrir muito mais rapidamente. Então, o problema é tentar caracterizar as posições perdedoras. O que o Samuel faz é localizar os pares ordenados MN, com M, né, com M menor que N. Você tem o 0, 0, né, que é a posição perdedora original. Então, tirando o 0, 0, você tem pares MN, então posições perdedoras. Né, com 1 menor ou igual a M menor que N. E você tem os pares, é claro que se você tem o par MN com M menor que N, você também tem o par NM também vai ser perdedor. Mas sempre que você tem, por exemplo, você tem o 3, 5, você tem o 5, 3. Mas se você caracteriza todos os pares MN com M menor que N, você já conhece todas as posições perdedoras. Porque depois é só pegar os simétricos deles. Tem o 3, 5, tem o 5, 3. Tem o 4, 7, tem o 7, 4, assim por diante. Né? Mas eu vou tentar caracterizar esses pares que estão do lado de cima da diagonal. Né? Tem o 1, 2, o 3, 5, o 4, 7 e assim por diante. Né? Eu vou tentar caracterizar esses pares de posições perdedoras. Então, a ideia é que qualquer número inteiro positivo vai estar em algum par desses. O 1 está aqui, o 2 está aqui também. O 3 está aqui, o 4 está aqui, mas o 5 está aqui. Né? Ou seja, o 6 é o quê? 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 10 vai ter. Né? Tem o 6, 10. Então o 6 está aqui, o 7 está aqui, assim por diante. Bom. Então como é que a gente acha todos esses pares? Como é que a gente acha uma expressão para todos esses pares ordenados de números perdedores? Bom, isso tem a ver com um fato muito interessante sobre números irracionais, que vai estar expresso no seguinte exemplo, no seguinte exercício, seguinte proposição, se vocês quiserem. Seguinte exemplo, que é a chamada sequência de Beatty. Um fato muito bacana. Sejam alfa e beta maiores que 1, números irracionais, tais que 1 sobre alfa mais 1 sobre beta igual a 1. Então, cada inteiro positivo pertence a exatamente uma das duas sequências seguintes. Sei lá, xn é parte inteira de n alfa, né, para n maior ou igual a 1, e yn é parte inteira de n beta, para n maior ou igual a 1. Quer dizer, todo número inteiro positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., ou é da forma parte inteira de n alfa, ou é da forma parte inteira de n beta. Exatamente uma das duas. Que é bastante surpreendente. E eu vou provar isso, né? A ideia né? Então se a gente listar esses pares, isso aqui, por exemplo, eu posso chamar de x1, y1, esse cara de x2, y2,
esse cara de x3, y3 e assim por diante. Vocês querem que eu conte quem vai ser xk e yk? A ideia é que vai ter uma fórmula bem simpática para xk e yk. É parte inteira de gama k, parte inteira de gama mais 1k, onde gama é 1 mais raiz de 5 sobre 2, é a popular razão áurea. Isso tem a ver com... Isso é um exemplo de... Você pode fazer alfa igual a gama, beta igual a gama mais 1. 1 sobre alfa mais 1 sobre beta é 1 sobre gama mais 1 sobre gama mais 1. Só que gama mais 1 é igual a gama ao quadrado, né? A razão áurea satisfaz essa equação do segundo grau aqui. Gama ao quadrado é igual a gama mais 1. Deixa eu checar. Ela é raiz dessa equação. Então isso aqui é 1 sobre gama mais 1 sobre gama ao quadrado. Ou seja, é gama mais 1 sobre gama ao quadrado. Gama mais 1 é gama ao quadrado. Então isso dá 1. Então, de fato, esse par de números, gama e gama mais 1, é um exemplo de um par de números irracionais cuja soma dos inversos dá 1. Por esse exemplo, que eu ainda não provei, né? Então, teorema, vou provar. Por esse exemplo, qualquer número é da forma xn ou da forma yn. Quer dizer, quando você olha para esses pares xk e yk, de fato, cada inteiro positivo vai aparecer ou como xk ou como yk em algum par desses, em exatamente um par desses. Tá? Então é meio mágico mesmo, dá para... Uma calculadora... Mas, então é o seguinte, professor. A sequência de bits diz que qualquer inteiro que você der, ele vai fazer sentido dessa forma. Uhum. Aí você entende qual vai ser a aplicação da sequência de bits nesse jogo. Vamos ver, a gente vai... Mas uma relação, eu contei só um aspecto dessa relação. Eu vou provar que, de fato, todos os pares de números perdedores, em que esse é menor que esse, são dessa forma. E eu observei que, isso vai ser útil na prova, né? Que por esse fato da sequência de bits, que, de fato, qualquer inteiro positivo aparece ou como a primeira coordenada ou como a segunda coordenada em algum par desses, que é uma coisa que a gente já sabia sobre os pares de sequências perdedoras. Quer dizer, qualquer número natural vai aparecer ou como primeira coordenada ou como segunda coordenada em exatamente um desses pares. E nessa parte aqui de baixo, você usou o fato que eu usei que gama mais 1 é gama ao quadrado, duas vezes. Usei aqui e usei aqui. Aqui daqui para cá, né? Quer dizer, eu usei que gama mais 1 dá um exemplo de dois números irracionais que já são dos inversos. Não, tem infinitos exemplos. Qualquer número irracional alfa maior que 1, você acha um beta maior que 1 que satisfaz essa igualdade, né? O beta vai ser alfa sobre alfa menos 1, né? Uhum. Só para mostrar o exemplo, né? Como é que é parte inteira, para continuar um pouquinho o exemplo, né? Por exemplo, os primeiros caras são parte inteira de gama, parte inteira de gama mais 1. Gama é tipo 1, né? Gama começa com 1,6, 1,8, alguma coisa. Então, parte inteira de gama é 1, parte inteira de gama mais 1 é 2. Parte inteira de 2 gama... Parte inteira de 2 gama mais 1. 2 gama é 3,2 alguma coisa, né? Então, isso dá 3... Não, está errado isso aí. Desculpem. É quase isso, mas não é isso. É gama K mais 1. Não está errado nada. Está certo. Estou falando besteira. Aqui que eu escrevi errado. Aqui é 2 vezes gama mais 1. Quer dizer, a diferença é 2. Aqui vai ser 3,5. E assim por diante. Vocês observem que isso menos isso sempre dá igual a K.
Quer dizer, isso mostra que em cada diagonal dessas aqui você tem exatamente uma posição perdedora. Porque cada diagonal corresponde, por exemplo, essa diagonal aqui são os caras em que x igual a y. Essa diagonal aqui são os caras em que y menos x igual a 1. Aqui é y menos x igual a 2, aqui é y menos x igual a 3, assim por diante. Esse cara sempre pertence à diagonal y menos x igual a k. Para cada k tem um cara na diagonal y menos x igual a k. Exatamente um, não pode ter dois. Porque... Isso, k é a késima diagonal a partir da diagonal principal. Né? Muito bem. Tá, então vamos primeiro resolver esse exercício das sequências de bit. Tem mais de um jeito de fazer isso. Tem um jeito... Deixa eu provar isso de um jeito um pouco diferente do que está no texto. Vamos contar, né? Seja... Então, seja n um número natural, sei lá, seja m um inteiro positivo. Então, seja um m um inteiro positivo, A é o conjunto dos n inteiros positivos, tais que a parte inteira de n alfa é menor ou igual a m, e B, não, chamar talvez de AN esse negócio, e Bn é o conjunto dos n inteiros positivos, tais que a parte inteira de n beta é menor ou igual a m. Né? Bom, a gente tem que a parte inteira de n alfa é menor ou igual a m, se e somente se m, ou seja, parte inteira, o n alfa sem a parte inteira é menor que m mais 1. Porque n alfa é um número positivo. Se ele é menor que m mais 1, a parte inteira dele vai ser menor que m mais 1 e, portanto, vai ser menor ou igual a m. E vice-versa. Se a parte inteira é menor ou igual a m, o número vai ser menor que a parte inteira dele mais 1, ou seja, vai ser menor que m mais 1. Né? Então, isso aqui é bem simples, quer dizer, um número x é menor ou igual a um inteiro, se somente se a parte inteira dele é menor ou igual a esse inteiro. E do mesmo jeito, n beta, a parte inteira de n beta é menor ou igual a m, se somente se n beta é menor que m mais 1. Agora, n alfa é menor que m mais 1, se somente se n é menor que m mais 1 sobre alfa. O que é equivalente a dizer que n é menor ou igual a parte inteira de m mais 1 sobre alfa. E n beta, né? E, portanto, a n tem quantos elementos? Tem parte inteira de m mais 1 sobre alfa elemento. Para cada inteiro positivo entre 1 e parte inteira de m mais 1 sobre alfa, você vai ter n menor que m mais 1 sobre alfa. De fato, aqui é importante que o alfa é irracional, né? Parte inteira de m mais 1 sobre alfa é estritamente menor que m mais 1 sobre alfa. Não pode ser igual, né? Porque se fosse igual, o alfa seria m mais 1 dividido por essa parte inteira. A parte inteira é um inteiro positivo, o alfa seria racional. Como o alfa é irracional, né? Para n menor ou igual a essa parte inteira, de fato o n vai ser estritamente menor que m mais 1 sobre alfa. Então, a gente tem essa expressão para o número de elementos desse conjunto, a n,
o número de elementos do conjunto não é a n, é a m. Esse cara depende do m, né? Quem está fixo é o m. É só trocar aqui por m, né? Isso aqui está certo já. O número de elementos de Bm é parte inteira de m mais 1 sobre beta. Agora, então o número de elementos de Am mais o número de elementos de Bm é igual a parte inteira de m mais 1 sobre alfa mais parte inteira de m mais 1 sobre beta. Eu vou mostrar que isso é sempre igual a m. Né? Vamos mostrar que parte inteira de m mais 1 sobre alfa mais parte inteira de m mais 1 sobre beta é sempre igual a m, para todo m maior ou igual a 1. Bom, talvez antes de provar isso, a gente vê que isso resolve o problema. Porque dá uma olhada. Se eu mostro que o número de elementos do conjunto AM mais o número de elementos do conjunto BM é sempre igual a M, eu afirmo que isso implica que os números entre 1 e M, cada número entre 1 e M vai pertencer ou a M ou ao BM, mas nunca aos dois ao mesmo tempo. Por exemplo, o número de elementos de A1 mais o número de elementos de B1 dá 1. Quer dizer o seguinte, que um deles tem um elemento e o outro não tem nenhum. Quer dizer, o número 1, que é o único número maior ou igual a 1, tem que pertencer a exatamente um desses dois conjuntos, ou ao A1 ou ao B1. Se todos os caras até M pertencem, ou digamos até M menos 1, né, todos os caras menores que M pertencem, ou são da forma parte inteira de N alfa, ou são da forma parte inteira de N beta, né? Não é isso? Isso resolve o problema? O problema por indução. Né? Pois o AM mais 1 contém o AM, o BM mais 1 contém o BM, e o número de elementos do AM mais 1 mais o número de elementos de BM mais 1, se estiver certo, vai ser igual a M mais 1, que é igual ao número de elementos do AM mais o número de elementos de BM, que dá M mais 1. Ou seja, M mais 1 pertence a exatamente um dos conjuntos AM mais 1, BM mais 1. Quer dizer, cada cara vai pertencer exatamente a um desses dois conjuntos, porque quando você troca M por M mais 1, o número total de elementos, quer dizer, o número de elementos do AM mais o número de elementos de BM, aumenta exatamente de uma unidade. Então, você vai ter exatamente... Quando você troca M por M mais 1, né, você está considerando a possibilidade do M mais 1 ser ou dessa forma ou dessa forma. Como se a soma dos números de elementos aumenta exatamente uma unidade, daqui para cá, o M mais 1 vai pertencer a exatamente um desses dois conjuntos. Se pertencesse ao 2, aumentava de 2 unidades. Se não pertencesse a nenhum, ia aumentar 0 unidades. Como aumentou 1 exatamente, ele vai pertencer exatamente a um desses dois caras. Então, cada inteiro positivo pertence a exatamente um conjunto desse, por indução, né? Então, basta provar essa igualdade aqui, para terminar a sequência de bit. E deixa eu apagar esse negócio. E a gente tem assim, olha, M mais 1 sobre alfa, parte inteira de M mais 1 sobre alfa mais parte inteira de M mais 1 sobre beta, como a gente viu, é menor que M mais 1 sobre alfa mais M mais 1 sobre beta. Se você botar M mais 1 em evidência, fica 1 sobre alfa mais 1 sobre beta. Só que 1 sobre alfa mais 1 sobre beta é 1. Então isso aqui é M mais 1.
Por outro lado, parte inteira de m mais 1 sobre alfa é maior do que m mais 1 sobre alfa menos 1. E parte inteira de m mais 1 sobre beta é maior que m mais 1 sobre beta menos 1. Portanto, parte inteira de m mais 1 sobre alfa mais parte inteira de m mais 1 sobre beta é estritamente maior que m mais 1 sobre alfa mais m mais 1 sobre beta menos 2. Só que isso mais isso dá m mais 1, menos 2 dá m menos 1. Então essa soma é um número inteiro que é menor que o m mais 1 e é maior que o m menos 1. Então tem que ser m. Né? O único número inteiro menor do que m mais 1 e maior do que m menos 1 é m. Portanto, m mais 1 sobre alfa mais m mais 1 sobre beta tem que ser igual a m, não tem jeito. Porque é o único número inteiro que é maior que m menos 1 e menor que m mais 1. Tá? Então isso termina a solução desse negócio. Então, isso termina a prova desse resultado sobre a sequência de bit. Agora vamos provar essa afirmação sobre as posições perdedoras. A gente viu que elas começam sendo verdade. De fato, os primeiros pares dão certo, como a gente viu. Né? A gente lembra então do enunciado aqui da sequência de bit. Então, a gente vai provar esse negócio. A gente sabe que todo número natural, todo inteiro positivo, pertence a exatamente um dos conjuntos parte inteira de n gama com n maior ou igual a 1 e parte inteira de n gama mais 1, né, com n maior ou igual a 1. Então, como a gente viu, você olha para esses pares, qualquer inteiro positivo pertence a exatamente um desses pares. Suponha que a gente já provou isso para os primeiros pares, né? A gente já sabe que, por exemplo, que x1 e y1 é 1, 2, que é parte inteira de gama mais 1. Por exemplo, que x2 e y2 é 3, 5, que é parte inteira de 2 gama, parte inteira de 2 vezes gama mais 1, etc. Suponha que isso seja verdade, né? Então, indução. Vamos lá, indução. Vamos até o késimo par, né? Se isso aqui for parte inteira de gama vezes k, parte inteira de gama mais 1 vezes k, a pergunta é quem é o xk mais 1 e yk mais 1. Né? Bom, então, o menor inteiro positivo que não pertence aos conjuntos parte inteira de gama, parte inteira de 2 gama, até parte inteira de gama vezes k, ou parte inteira de gama mais 1, parte inteira de 2 gama mais 1, até parte inteira de k gama mais 1, é parte inteira de gama vezes k mais 1, né? Que obviamente é menor do que parte inteira de gama mais 1 vezes k mais 1. Não é porque todo natural ou é da forma parte inteira de gama n, ou é da forma de parte inteira de gama mais 1 vezes n. Para todo n menor ou igual a k, eu já tenho esses naturais.
os próximos candidatos são parte inteira de gama vezes K mais 1 e parte inteira de gama mais 1 vezes K mais 1. E o menor deles é parte inteira de gama vezes K mais 1. Então, esse é claramente o menor número natural, no menor inteiro positivo, que ainda não apareceu nem como abscissa, nem como ordenada de nenhum desses caras. Muito bem. Você observa que YK menos XK, até agora, para J menor ou igual a K, né? O YJ menos XJ é parte inteira de J vezes gama mais 1, menos parte inteira de J gama. Né? J vezes. Isso é parte inteira de J gama mais J, menos parte inteira de J gama. Isso dá J, né? Porque J é inteiro. Parte inteira de um número real mais um inteiro é a parte inteira desse número real mais um inteiro. Quer dizer, o inteiro você pode tirar fora da parte inteira. Né? Se composto, não vou jogar giz no vocês. Vamos lá que está acabando, gente. Olha só. O negócio é legal. Vocês já viram esse jogo semana passada? Vamos tentar resolver esse problema logo para não ter que voltar tudo de novo. Então vamos lá. Então a ideia é que essas diferenças XJ menos YJ, elas são respectivamente iguais a 1, 2, 3, 4 até K. Né? A menor diferença que ainda não apareceu é K mais 1. Então, certamente, né, o próximo cara que vai aparecer, o XK mais 1, né, como todo mundo tem que ser, a gente sabe, né, que todo mundo tem que ser um dos XK ou um dos YK. Né? Qualquer inteiro positivo, a gente mostrou, né, em qualquer linha, em qualquer coluna, tem sempre uma posição perdedora. Então, qualquer inteiro positivo ou é igual a algum dos XK ou é igual a algum dos YK. Tá certo? Então, o menor inteiro positivo que ainda não apareceu, que ainda não é nenhum XK nem YK, que é esse número, né, como eu falei, é o J vezes, é o gama vezes K mais 1, né? Ele tem que ser igual a algum XN. Só que o menor cara que ainda não apareceu, certamente é o XK mais 1. O XK mais 1 é menor que o XK mais 2, que é menor que o XK mais 3, etc. Né? XK mais 1, por outro lado, é menor que o YK mais 1, que é menor que o YK mais 2, menor que etc. Então, como cada inteiro positivo aparece como o XK ou o YK, o menor inteiro positivo dentre os XK e os YK que ainda não apareceu é o XK mais 1. O XK mais 1 tem que ser o menor inteiro positivo que não apareceu nesses conjuntos. Né? Então, XK mais 1 tem que ser igual. Porque nos dois casos, né, pelo teorema esse do bit e por essa observação sobre o jogo, o XK mais 1 é o menor inteiro que ainda não apareceu, ele tem que aparecer, ele tem que ser gama vezes K mais 1, por hipótese de indução. Por outro lado, ele tem que ser igual ao XK mais 1. O XK mais 1 tem que ser igual à parte inteira de gama vezes K mais 1. Por outro lado, o que a gente pode dizer sobre o YK mais 1? Né? A afirmação agora que termina a prova é que YK mais 1 tem que ser igual a parte inteira de gama mais 1 vezes K mais 1. Né? Que é gama vezes K mais 1 mais K mais 1. Né? Que de fato, a F é a afirmação. Se, bom, YK mais 1 tem que ser maior que XK mais 1. Se YK mais 1 for menor ou igual a XK mais 1 mais K, né? Né, que é igual a parte inteira de gama K mais 1 mais K, quer dizer, se ele for menor que isso, né?
o YK mais 1 menos XK mais 1 vai ser um cara que é pelo menos 1. Vai ser um certo L, digamos, e o L vai ser menor ou igual a K. Então, o L vai ser igual ao YL menos XL, né? Com o L menor ou igual a K, quer dizer, o ponto XL, YL é uma posição perdedora já conhecida, né? E se você definir, se T for o XK mais 1 menos XL, né? A gente vai ter que o XK mais 1 é XL mais T. E o YK mais 1, quem que é o YK mais 1? O YK mais 1 é XK mais 1 mais L. Ou seja, é XL mais L mais T, só que XL mais L é o YL. Então isso é YL mais T. Ou seja, o par XK mais 1, YK mais 1 é o par XL, YL mais o par TT. Quer dizer, eu posso diminuir, como essa posição é perdedora, eu posso diminuir T das duas coordenadas. Então, XK mais 1, YK mais 1 é ganhador absurdo. Quer dizer, a diferença do YK mais 1 para o XK mais 1 não pode ser menor ou igual a K, porque senão ele vai estar na diagonal de uma posição perdedora já conhecida. Quer dizer, eu consigo jogar para uma posição perdedora e, portanto, ele é uma posição ganhadora. Absurdo, porque esses caras estão listando as posições perdedoras. Então, o YK mais 1 é maior ou igual a XK mais 1 mais K mais 1. Eu quero mostrar que ele é igual a XK mais 1 mais K mais 1. Né? Gente, vamos lá. Vamos prestar atenção que a gente... Agora, essa posição XK mais 1 mais K mais 1 é ganhadora. Pois... ganhadora não, desculpa, é perdedora. Né? Pois dela só podemos ir do tipo XK mais 1 XK mais 1 XK mais 1 mais J, né, com J menor que K mais 1. E a gente já viu que essas posições são todas ganhadoras, né? Bom, se isso aqui ficar menor que o XK mais 1, como o XK mais 1 não pode ser nenhum YJ, né? Cada cara ou é um XK ou é um YJ, essas posições são todas ganhadoras por hipótese de indução. Ou você pode fixar essa coordenada e diminuir essa, quer dizer, XK mais 1 menos R, XK mais 1 mais K mais 1, e essas são todas ganhadoras. E, finalmente, diminuir a mesma coisa nos dois, né? XK mais 1 menos R. Né? Por que elas são ganhadoras? Porque, se ela for perdedora, ela tem que ser... Né? Senão, seria da forma XL e YL. Né? Com L menor ou igual a K, mas, nesse caso, a diferença YL menos XL... ia ser menor ou igual a L, só que essa diferença aqui é pelo menos K mais 1, de fato é maior que K mais 1. Né?
E aí a gente tem um absurdo. E o mesmo argumento para as outras, né? xk mais 1 menos r, xk mais 1 mais k mais 1 menos r, com r maior ou igual a 1. E essas também são ganhadoras pela mesma razão. Que a diferença isso menos isso aqui é sempre igual a k mais 1, mas se fosse um par anterior, a diferença ia ser L, que é menor ou igual a k. Quer dizer, que é menor que k mais 1. Então, dessa posição aqui, você só pode ir para posições ganhadoras, e, portanto, essa posição é perdedora, ou seja, o yk mais 1 né? O yk mais 1 é igual ao xk mais 1 mais k mais 1 e acabou a prova, né? É o que a gente queria provar, porque o xk mais 1 mais k mais 1 é exatamente o parte inteira de gama mais 1, k mais 1. Quer dizer, essa fórmula continua sendo verdade, trocando k por k mais 1. Isso termina a prova. Portanto, os pares de posições perdedoras xk e yk com xk menor que yk são exatamente todos os pares dessa forma. Então, isso dá uma fórmula para o... Isso descreve todas as posições perdedoras e descreve a tal função. F de um número dessa forma é um número dessa forma. E F de um número dessa forma é um número dessa forma. Como esses caras são dois conjuntos disjuntos de inteiros positivos, o F dá uma objeção dos naturais desse jeito. Muito bem. Tá bom, então resolvemos esse exercício. Eu talvez faça alguma coisa desse capítulo ainda na aula que vem, porque eu pulei alguns exemplos, vocês podem ter visto, mas já vou passar para o próximo já.